Aluno, olá aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na unidade 2 da disciplina Empreendedorismo e Inovação. Eu sou Elisângela, sou administradora e MBA em Gestão Empresarial. Vou ficar com você nessa unidade para a gente falar sobre 4 temas específicos do empreendedorismo. Na primeira aula, a gente vai falar sobre perspectiva Lean. O que é essa metodologia? Como ela começou? Como eu posso colocá-la em prática dentro do negócio? Na segunda aula, vamos falar sobre planos de negócios. Então, nós vamos nos aprofundar em como elaborar esse plano de negócios e apresentar para os possíveis investidores. Na terceira aula, vamos falar sobre metodologias de gestão. Nela vai ser apresentado para você várias ferramentas que podem ser colocadas em prática dentro do seu negócio. E por último, na quarta aula, vamos falar sobre os desafios. Afinal de contas, empreender também apresenta diversos desafios. E aí, quais caminhos podemos seguir quando esses desafios são apresentados? Então, para começar a nossa unidade, vamos falar sobre a história do Lean. O Lean iniciou no Japão de 1950, após a Segunda Guerra Mundial. O Japão apresentava diversas dificuldades econômicas, mas a Toyota, que é o que vamos focar aqui, enfrentava diversos problemas no seu processo produtivo. Eles produziam em grande quantidade, com muito desperdício e tinha muito estoque parado. Diante de todas essas dificuldades, foi necessário realizar uma grande mudança. Nasce então o sistema Toyota de gestão. E dentro do sistema Toyota de gestão, a gente pode colocar dois princípios como principais, que é o Just in Time e o Jidoka. No Just in Time, focamos em trabalhar com o menor estoque possível. Trabalha com de acordo com o mercado, com a demanda que é apresentada. Então, o cliente quer aquele produto, eu fabrico aquele produto para o cliente. No Ridoka, nós trabalhamos focados em perfeição. Então, para que o produto não chegue até o final apresentando defeitos, como várias montadoras faziam naquela época, naquele período, eles paravam a esteira de produção, corrigiam o problema para que o produto pudesse chegar até o cliente final. Nasce nesse momento o Lean. Então, o Lean é uma evolução do sistema Toyota de gestão. E agora, para a gente seguir com os próximos passos, eu quero falar com você sobre os princípios do Lean. O Lean é focado no valor. Este produto entrega ou não valor para o cliente? É importante que isso seja o principal objetivo do negócio. Esse fluxo de valor que é apresentado aqui também como princípio é que eu preciso fazer uma construção, ter um processo para que este valor seja entregue para o cliente final. Outro princípio importante é o fluxo. Então, nada pode atrapalhar o fluxo, tudo deve fluir dentro do processo inteiro. E eles trabalham também muito focados no puxar, que é o que eu falei um pouco sobre o just in time. Trabalho apenas com aquela demanda que foi apresentada. Então, tudo é produzido de acordo com o que o mercado oferece. Eu saio do empurra produto, para o puxar produto. O mercado apresentou, eu produzo. E por último, e não menos importante, vem a perfeição. O Lean tem uma busca constante de perfeição. Trabalhado dentro disso o Kaizen, que é a melhoria contínua. Então, o ciclo sempre recomeça, nunca está bom bastante. A busca é infinita por essa perfeição. E agora eu quero te trazer uma visão da startup. Mas por que eu quero te trazer essa visão? Dentro dessa linha de raciocínio, vai nascer uma nova maneira de empreender. E a startup está muito relacionada com isso. Mas o que é essa startup? A startup geralmente é uma pequena empresa, né, que está começando um processo ou não, que apresenta uma ideia não pensada antes, ou pelo menos não monetizada antes, que é totalmente escalável, então é vendido para muita gente num ambiente de extrema incerteza. Ela utiliza outros métodos de análise de crescimento diferente daquela apresentada na administração tradicional. Então, é muito focada no cliente. O cliente apresenta essa necessidade e eles produzem de acordo com essa necessidade, sempre analisando no quanto esse produto vende
por si só. Com a junção do pensamento Lean com a startup, nasce o Lean Startup, ou conhecido como startup enxuta, que, aliás, a tradução de Lean é enxuto. Dentro do Lean Startup, uma das principais premissas é o ciclo de feedback, é o construir, medir e aprender. Dentro desta metodologia, o foco está sempre em aprender. Seja o resultado positivo ou negativo, eu tenho que aprender com aquilo e tomar uma decisão em cima disso. Então, este é o ciclo do feedback, em que vem a ideia, eu construo esse produto, eu coloco esse produto no mercado, meço todos os dados apresentados, aprendo com aquilo e começo de novo. É um ciclo também infinito. Por causa do Lean Startup, é possível fazer vários testes de hipóteses, mas o que vamos focar aqui é no teste voltado para o valor e o crescimento. Eu tenho que entender, você tem que entender se aquele produto ou aquele serviço realmente entrega valor para o cliente, para o mercado. E qual é a taxa de crescimento dele? O quanto que esse produto é escalável? Então, dentro do Lean Startup, esses são os primeiros pontos a serem analisados. Mas para que eu consiga fazer tudo isso, eu preciso criar o MVP. Dentro da linguagem, né, de startup, falamos muito sobre o MVP, que é o mínimo produto viável. Eu tenho uma ideia, eu analisei o mercado, foi apresentada essa necessidade, eu preciso produzir um item que seja feito com o menor custo possível, no menor valor possível, para que eu possa colocar no mercado e analisá-lo e aprimorá-lo. Esse recurso dentro do Lean Startup me permite pivotar. Mas o que seria pivotar? Se eu analiso esses dados, essa taxa de crescimento e vejo que foi negativo, eu posso voltar atrás, tirar aquele produto e criar um novo. Eu mudo de rota sem mudar a missão. Então, eu fico focado na missão, mas a rota pode mudar a todo momento. Isso traz uma liberdade para quem está montando um negócio com este pensamento, para que ele mude rapidamente, porque ele aprendeu também rapidamente. Dentro das startups, a gente fala sobre a estratégia de tração. Eu preciso encontrar maneiras de tracionar o negócio, é pensar como motor. Como eu faço para esse motor se movimentar e cada vez mais pessoas verem do meu produto, comprarem deste produto? Eu procuro esses canais de tração. Esses canais de tração podem ser, por exemplo, blogs, publicidade financiada, posso seguir também com influenciadores digitais. Há estudos que comprovam que há mais de 19 canais possíveis para que um negócio possa investir de maneira pulverizada. Eu invisto pouco em cada um, vejo qual trouxe maior retorno e vou filtrando e aumentando meu investimento naquele que trouxe resultados. Mas é importante ter metas. Antes de iniciar a tração, tenha metas. Coloque o valor que você quer ter, o número que você quer ter de retorno, em que período vai ser apurado. Essas metas têm que estar bem claras. Em cima disso, a gente está falando também da taxa de crescimento. Um negócio precisa ser sustentável. E o que é sustentável? Dentro de uma startup, eu tenho que pensar que cada venda que eu faço, cada cliente novo tem que vir por causa de um cliente anterior. E aí, quais são os 4 princípios para esse pensamento? A gente tem o boca a boca, que é aquele gostei de um produto, indico para outra pessoa, isso acaba gerando uma outra venda. Tem o efeito colateral, estou usando um produto ou uma peça de status e aquilo chama a atenção de alguém e a pessoa quer comprar um produto igual, sem que nada seja falado. A publicidade financiada, mas que seja financiada pelo próprio cliente. Então, a diferença que eu tenho das receitas da venda desse MVP menos os custos para a produção desse item, esse lucro eu reinvisto no negócio. Quanto maior for esse lucro, essa diferença, maior vai ser a chance de crescimento de uma startup. É importante aqui não utilizar
o capital de investidores. Esse próprio produto precisa se pagar e ainda gerar novos clientes. E o outro princípio também importante é o compro ou vendo ali com uso repetido. Se a gente for pensar em alguns streamings que vendem planos de assinatura, um exemplo de venda recorrente. Então, dessa maneira, eu vou alavancando o negócio de uma maneira sustentável. Depois que conversamos sobre tudo isso, a gente fala sobre penetração do negócio. O que seria essa penetração? Quanto maior for a minha atração, maior for o meu índice de crescimento, mais pessoas eu vou atingir e maior será essa fatia do mercado que eu vou representar, que você vai representar com o seu negócio. Quanto mais identificação o cliente tiver com o seu produto ou serviço, maior vai ser este retorno e maior vai ser essa penetração. Bom, aluno, espero que você tenha gostado da nossa aula. Eu te espero na aula 2. Bons estudos! Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma aula da disciplina Empreendedorismo e Inovação. Na última aula, nós falamos sobre canais de tração para alavancar o crescimento do seu negócio. Falamos também sobre penetração do negócio no mercado e sobre o MVP, que é o mínimo produto viável. A partir dessas primeiras validações e do real interesse do mercado em relação à solução que você quer apresentar, a gente precisa dar mais um passo. Por isso, nessa aula, nós vamos falar sobre planos de negócios. O que ele é, qual a sua importância, como estruturá-lo e sobre os indicadores de viabilidade financeira para que se possa captar recursos. Afinal de contas, o que é o plano de negócios? Ele é um documento formal que deve ter claros objetivos do negócio e também do empreendedor, contendo a missão, visão e valores, além de toda a estrutura do negócio, tudo o que deve acontecer para que essa ideia realmente se torne um negócio. A sua real importância é tornar os riscos calculados para todos aqueles que estão envolvidos, principalmente para os sócios e para os possíveis investidores. Você deve diminuir as incertezas dessas pessoas. Eu sei que empreender inclui riscos, mas quanto maiores forem esses cálculos, essas projeções, menos incerteza esses investidores terão em relação ao seu negócio. E como funciona a estrutura dele? Bom, ele tem um padrão de funcionamento, no entanto, ele pode se adaptar à realidade do seu negócio, ao perfil dele e ao seu perfil enquanto empreendedor. Ele deve conter o sumário executivo, que deve ter no máximo de 1 ou 2 páginas, com a síntese de tudo o que vai ser analisado dentro deste projeto, que deve incluir análise de mercado, que é a análise de concorrência, a taxa de crescimento, qual é a previsão deste mercado, além do plano de marketing, que deve incluir os canais, né, de distribuição, quais serão os PDVs, né, os pontos de venda, como vai ser a promoção, a comunicação deste negócio em relação ao cliente, qual vai ser a estratégia de precificação de produtos e serviços e outras análises estratégicas. Deve incluir também o plano operacional, com todo o fluxo de funcionamento interno deste negócio para que essa ideia realmente seja executada. Deve conter, além desse fluxograma, dessa análise operacional, quantas pessoas serão envolvidas, quais são os perfis das pessoas que deverão estar presentes e também quais são os softwares de gestão que serão utilizados. E por último, e não menos importante, e vamos falar mais disso adiante, temos o plano financeiro, que deve incluir vários dados muito relevantes para o investidor. Este documento tem de 40 a 50 páginas e muitos empreendedores costumam
abortá-los, mas ele é de muita importância. Você não consegue fazer o seu negócio crescer se não tiver essa projeção em mãos. O que deve conter dentro do plano financeiro? Deve ter todo o investimento que deverá ser feito. Qual é a análise de necessidade de capital de giro para que o seu negócio consiga funcionar? E o fluxo de caixa projetado, tendo projetado tanto as receitas, né, as entradas das vendas, quanto as saídas, as despesas que o negócio vai ter que arcar. Deve ter a demonstração de resultados para mostrar se esse negócio vai gerar lucro ou prejuízo e também os indicadores de viabilidade. E os principais indicadores de viabilidade são estes. Claro que tem outros indicadores e que depende muito do perfil do investidor, mas esses são os mais analisados. Começamos pelo mais importante, que é o VPL, que é o valor presente líquido, em que traz para o valor presente os fluxos de caixa de um projeto. Por isso é tão importante ser o mais fiel possível ao fluxo de caixa projetado. Ele sempre considera uma taxa de desconto. O que é essa taxa de desconto? Ele considera uma taxa de juros ou a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, pensando que se esse investidor fosse colocar o dinheiro dele em uma renda fixa, qual é o retorno que ele teria, por exemplo? Este é o mínimo que ele quer receber do seu negócio. Então, todas essas análises vai ter que demonstrar para ele que o seu negócio traz um retorno maior do que o mercado oferece. Temos também o índice de lucratividade líquida, que mostra a lucratividade de um projeto, que é a soma do fluxo de entrada dividido pelas saídas, que deve ser maior que 1, e sendo maior que 1, ele pode sim aprovar este projeto. A taxa interna de retorno, que mostra o retorno de um investimento, igualando o VPL a zero, considerando também a taxa de desconto, ou a TMA. O retorno sobre o patrimônio, que é o ROI, que mostra em quanto tempo o lucro vai pagar o valor total do patrimônio líquido. O patrimônio líquido é toda a riqueza de um negócio. E o payback descontado, que vai mostrar para este investidor em quanto tempo este negócio vai trazer um retorno financeiro para ele, seja em meses ou em anos. E aí, tendo esses números em mãos, você pode começar a captar estes recursos, que pode começar ali com investimento próprio ou familiar, mas que tem um limite de crescimento, porque vai se limitar aos recursos de cada um, pelo financiamento coletivo, em que você disponibiliza a sua ideia ou projeto online e começa a ter vários financiadores para o seu projeto. Ou pelo capital de risco, que tem alguns investidores que seguem por essa linha, podendo ser PJ ou pessoa física, né, pessoa jurídica ou pessoa física, em que queiram investir, podendo ser bancos ou outros meios, outras empresas que queiram investir num projeto de alto risco. E o investidor anjo, que este nós vamos falar agora. Dentro do seu negócio, você pode ter um ou mais investidores anjo. E é preciso ter claro qual o limite de cotas. O ideal é que um investidor anjo tenha a participação de no máximo 30%, para que você, enquanto empreendedor, seja o maior tomador de decisões do seu negócio. Ele tem ali uma participação que não tem relação apenas com o valor que ele investiu no seu negócio, ele tem uma participação ativa, porque ele pode trazer as experiências que ele já teve no mercado. É muito comum em que ele tenha investido em vários negócios ao mesmo tempo e que ele traga também indicações de outras pessoas, de ferramentas, que ele tenha relações com outros setores e que isso pode alavancar o seu negócio. Mas é preciso ter uma definição clara de papéis e como vai ser o funcionamento disso, como serão as reuniões, qual vai ser a frequência dessas reuniões. Bom, tendo essa ideia do investidor anjo, onde consegui-los, onde entrar em contato com eles? Atualmente existe cadastros em plataformas, indicações de outros empreendedores ou participação em eventos tanto para captação de recursos voltado para investidores, investimentos, quanto para setores
muito relacionados ao seu projeto, ao seu ramo. Em aceleradoras ou incubadoras, porque tem muitos olheiros, e você tem que ter, claro, precisa ter em mãos ali o sumário executivo que nós já falamos, o plano de negócios e o discurso. Esse discurso tem que estar muito bem alinhado, que nós chamamos de pitch elevator. Então, é um discurso de 1 a 2 minutos em que você apresenta a necessidade do mercado, qual a solução que você quer entregar ou entrega, quais são as pessoas da equipe que farão parte e qual é o papel de cada um. Então, esse discurso tem que ser muito objetivo. Depois de tudo isso, falamos sobre a importância do plano de negócios, é preciso pensar também nas questões jurídicas, ele também faz parte do nosso plano de negócios. Porque dentro dessas questões jurídicas é preciso alinhar como vai funcionar o registro da marca, qual vai ser o perfil de sociedade, seja com outros sócios ou com esses investidores, qual vai ser o regime tributário dessa empresa, como serão os contratos com fornecedores e parceiros, qual vai ser o regime trabalhista, pensando, vai ser CLT, vai ser pessoa jurídica, como vai ser esses contratos? Muito importante em relação a empresas de inovação, a propriedade intelectual, como você vai se proteger em relação a isso e a lei de proteção de dados. Se você chegou até aqui com muitas dúvidas em como elaborar este documento que é tão sério e tão importante para captar esses recursos financeiros, você pode buscar ajuda em assessorias como o Sebrae, como em cooperativas que são voltadas para empresas de inovação. O governo também oferece várias outras frentes além, do Sebrae, em aceleradoras ou incubadoras que vai pegar essa sua ideia e vai startá-la, e também em fundações. Aluno, aluna, espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você e te espero na próxima aula. Olá, aluno, olá, aluna. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma aula da unidade 2 da disciplina Empreendedorismo e Inovação. Na última aula, nós falamos sobre o plano de negócios, sobre a sua importância, como estruturá-lo e apresentá-lo para possíveis investidores e captar recursos para alavancar este negócio. Mas antes de seguirmos para este documento formal e tão importante, é preciso elaborar o modelo de negócios. E é sobre isso que vamos falar nesta aula. Nós vamos entrar nos temas de insights estratégicos, sobre padrões de modelos de negócios que são apresentados no mercado, sobre o Canva como ferramenta de modelos de negócios, sobre gestão de projetos e metodologias ágeis. Vamos começar aqui pelos insights estratégicos. Nós podemos ter em mente que insight estratégico é aquele problema que é apresentado para uma empresa, para uma pessoa, e que você precisa apresentar possíveis soluções para ele. E esses insights podem surgir desde o cliente, que apresenta uma necessidade ou uma dor, desde os recursos disponíveis, seja interno ou externo, da oferta em que é apresentado a oportunidade ou mudança de rota, até as finanças, quando se quer mudar a maneira como se estrutura os custos ou como se precifica produtos e serviços. Depois que temos este problema que é apresentado, entramos nos padrões de modelos de negócios, que são aqueles padrões que se repetem com características semelhantes. E depois que eu te mostrar esses 5 padrões que se repetem, você vai conseguir identificar melhor, analisar melhor o mercado e também analisar quais desses padrões podem ser seguidos dentro do seu negócio. Ele pode ter um ou mais dentro da própria estrutura.
mas é preciso ter isso bem claro. Então, nós temos aqui o modelo de negócio desagregado, que é um negócio que segue ou pelo relacionamento com o cliente, ou pela inovação de um produto, ou por sua infraestrutura. Dentro desses modelos de negócios desagregados, o indicado é que se siga apenas um destes três, para que não gere conflito entre eles. Temos também o padrão da cauda longa, que é vender um número de produtos grande, então ter um portfólio com muitos produtos diferenciados e vendê-los em menor quantidade. Temos também as plataformas multilaterais, e essa empresa acaba vendendo para um ou mais segmentos de clientes. Então, os clientes são completamente interdependentes, esses grupos são completamente interdependentes, são diferentes entre eles. Temos o grátis como modelos de negócios em que uma parte dos clientes é beneficiada pelos clientes pagantes. Então, este cliente, ele não paga por aquele produto ou serviço, mas existem outros que acabam financiando este benefício. E temos também os modelos de negócios abertos, que é uma criação de dentro para fora e de fora para dentro, em que é uma troca entre pessoas, parceiros, empresas, para que se tenha uma penetração do mercado muito mais rápida do que ter essa ideia fechada dentro do próprio negócio. Depois que vimos ali os padrões, você pode se inspirar para que consiga modelar o seu próprio negócio. E aí nós entramos no Canvas como modelo de negócios. Como ele surgiu? Ele surgiu depois de vários anos de pesquisa, em que os especialistas em negócios não sabiam definir o que era um modelo de negócios. Então, se juntou 470 especialistas em negócios no mundo todo para elaborar um estudo e se aprofundar para que isso fosse o mais simples possível. Então, o Canvas tem a intenção de ser simples e visual e totalmente adaptável. Então, a cada mudança que ocorre, seja externa ou interna, é preciso fazer essa alteração. Ele não tem uma ideia fixa, tudo pode ser ajustado. Ele é um plano muito flexível. E aqui está um modelo do Canvas. O Canvas ele é dividido entre o lado direito e o lado esquerdo. No lado direito, nós temos tudo que é relacionado com o cliente, é o que o cliente vai ter mais contato. Chamamos também do lado emocional do negócio. No lado esquerdo, é tudo o que é necessário ter para que se consiga atingir este objetivo que prometemos ao nosso cliente. Então, ele é o lado racional do negócio. Do lado direito, nós temos a proposta de valor, o relacionamento, como se dará este relacionamento com o cliente, quais são estes clientes, o segmento de clientes, os canais de comunicação e as fontes de receita, como que este negócio vai ganhar dinheiro com este segmento de clientes. E do lado esquerdo temos as principais parcerias, as atividades principais que deverão acontecer internamente para que isso tudo ocorra, quais são os recursos que mais serão utilizados e toda a estrutura de custos. A ideia é que esse Canvas seja impresso, colado em uma parede e que se utilize post-it e caneta, para que seja muito fácil de se alterar. Então, a cada mudança de rota, você remove esse post-it e cola um novo com essa nova mudança. E ele deve estar disponível para toda a equipe estratégica deste negócio. Todos devem participar. E depois que você chegou nesta fase do Canvas, da modelagem, você conseguiu ter essa primeira ideia, é preciso gerenciar este projeto, é preciso colocá-lo em prática. E aí, o que você entende como projeto? Projeto é um esforço temporário e necessário para criar um produto ou serviço. Então, ele tem que ter começo, meio e fim. E deve ter todas as pessoas envolvidas.
Na administração tradicional, era feito em cascata, em que uma tarefa depende da outra. Então, uma tarefa não pode ser iniciada se a outra não foi finalizada. Só que isso fazia com que os projetos fossem entregues com atraso ou entregues apenas a um longo prazo. Mas na atualidade, essas tarefas são simultâneas, as pessoas conseguem trabalhar ao mesmo tempo dentro de uma determinada tarefa. Uma não depende tanto da outra e elas são extremamente visuais. E aí surgem as metodologias ágeis para essa gestão de projetos. E o que são essas metodologias? Elas são focadas em gerenciamento feito com agilidade. São ferramentas extremamente dinâmicas e visuais. Seguindo este padrão do Canvas como modelo de negócios, essas metodologias também são visuais, também devem estar disponíveis para todos, também utilizam os post-its. A gente fala aqui de pensamento visual, de design thinking. Cada metodologia tem sua regra, mas existe uma similaridade ali entre elas. E eu trouxe 3 dessas metodologias para te apresentar. Nós temos aqui o Scrum, que tem um foco na autonomia da equipe, em que todos são tomadores de decisão, todos são ouvidos e há uma grande interação entre essa equipe. Temos o Kanban, que tem o foco em acelerar a entrega do trabalho e aumentar a satisfação do cliente. Então, ele surge num momento em que os projetos eram entregues a um prazo muito extenso, ele reduz este tempo, mas sempre focando em cada tarefa. Um passo não é dado se o outro não foi analisado. É preciso ter cautela em cada um destes passos, porque o foco também é a qualidade dessa entrega. E temos o sprint, que evita desgastes e custos desnecessários na criação de um novo produto. Então, dentro do sprint, são necessários apenas 5 dias, desde a análise deste problema que foi apresentado até o teste do protótipo com as pessoas, com os humanos. Essas metodologias ágeis, elas vieram para facilitar o dia a dia dos negócios, para agilizar todo o gerenciamento de projetos e para que tudo fique no visual. O tempo que se leva hoje para fazer essa gestão de projetos é muito menor do que já se foi um dia. Aluno, aluna, espero que todas essas ferramentas que foram apresentadas possam te ajudar a tirar essa ideia do papel e transformá-lo em um MVP para que possa ser testado e se segue adiante ou se vai ser pivotado. Te espero na próxima aula para discutirmos outros assuntos também importantes. Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma aula da disciplina Empreendedorismo e Inovação. Na última aula, nós discutimos sobre os diferentes modelos de negócio que se repetem no mercado, sobre o Canvas como modelo de negócios que facilita na hora de tirar uma ideia que está na mente do empreendedor para colocá-la em prática. Também discutimos sobre as metodologias ágeis e como eles ajudam no momento em que se vai fazer a gestão desses projetos. E nessa aula nós vamos focar nos desafios e caminhos possíveis neste mercado de inovação. Vamos falar também sobre os diferentes padrões que se repetem, além da cultura de inovação e como criar este ambiente de inovação. Vamos falar sobre as novas configurações de empresas, como sustentar negócios inovadores para que se alcance o crescimento exponencial e a tão sonhada escalabilidade. Começando aqui com os desafios de inovação, os riscos são muito maiores em negócios inovadores se comparados com os negócios tradicionais. E esses riscos podem ser tanto internos quanto externos. Quando estão relacionados ao mercado externo, ele não está sob o controle do empreendedor. Mas quando falamos sobre os riscos internos, eles estão muito relacionados à falta de processos, métricas e disciplina de todos os envolvidos. Então, é preciso
ter processos, é preciso ter métrica, todos precisam ter claro quais são os objetivos a serem alcançados. E dentro destes desafios, podemos listar aqui 3 que são os mais apresentados. O primeiro deles está relacionado com as restrições tecnológicas, a falta de recursos humanos ou materiais. E aí, para conseguir contorná-lo, todos devem ter uma visão clara do problema. Os problemas não podem ficar escondidos, todos devem discutir a respeito, todos devem buscar essa solução e fazer as seguintes perguntas: quais são os recursos necessários para que se produza este item? Como regulamentar este produto? Qual é o valor do investimento total? E como conseguir colocar este projeto no ar? Então, é preciso analisá-lo profundamente. O segundo desafio apresentado está relacionado ao modelo de negócio que não atende o mercado, porque muitas vezes o empreendedor consegue analisar a necessidade e cria um protótipo, um MVP deste produto, mas não necessariamente ele encontrou a solução. Então, é preciso fazer uma avaliação de aceitação no mercado e perguntar para o cliente: você compraria este produto? É o cliente que tem que responder esta pergunta. E há outro desafio apresentado que está muito relacionado à execução dessa ideia, né? A execução deste produto e a sua entrega. Então, é preciso conhecer muito bem a capacidade dos recursos humanos, dos materiais, dos maquinários. Todos precisam, então, conseguir enxergar o negócio como um todo. Essa discussão, ela tem que acontecer de maneira sistemática. Todo mundo precisa conhecer os desafios. Os desafios, eles se tornam muito maiores quando não estão claros para todos os envolvidos. Então, tenha isso muito claro. Dentro da inovação, existem 10 padrões que se repetem. Então, existe um problema no mercado em que todos acham que inovar é inventar. E aí ficam focados em criar um produto muito diferente do que já existe. Mas não se inova apenas no produto, se inova em todas as áreas do negócio. Para isso, é preciso ter uma visão sistêmica, você precisa ter a visão do todo. E dentro desses padrões que se repetem, eles são divididos em 3 grupos diferentes. Dentro das configurações do negócio, então é aquilo que o cliente não necessariamente vai ter um contato direto, e ele está muito relacionado ao modelo de lucro deste negócio, a rede de parceiros e fornecedores, como vai funcionar a sua estrutura, como vai acontecer os seus processos. Aqui a gente pode dizer que está relacionado ao lado esquerdo do Canvas. Lembra que a gente discutiu sobre isso na última aula? Então, quando a inovação está relacionada à configuração do negócio, ele está muito relacionado à estrutura, ao que acontece na retaguarda dele. Agora, falando sobre aquilo que o cliente tem acesso direto, a gente tem aqui em relação às ofertas, como vai ser ofertado este produto ou este serviço para o cliente? Então, temos o modelo do negócio, qual é o modelo do negócio, como ele funciona e qual é a sua plataforma, onde ele está, como vai ser o funcionamento dele. Temos também aqueles relacionados à experiência. Esse tem um contato direto com o cliente, com o lado direito do nosso Canvas. Então, aqui, ele está relacionado aos serviços que são entregues junto com o produto. Não é porque o empreendedor tem um produto físico que ele não tem um serviço. Todo produto tem um serviço que é entregue junto, tem um valor que é entregue junto. Isso nós discutimos em propostas de valor. Como vai ser esse canal de distribuição? Qual vai ser o canal de relacionamento? Como vai ser este envolvimento do cliente com a marca? Então, aqui a marca e o envolvimento estão muito relacionados. Então, existem essas maneiras de inovar. Então, existem outras formas de inovar que não estão apenas relacionadas ao produto.
E como criar essa cultura de inovação interna? As pessoas precisam estar psicologicamente seguras, então, para isso, elas precisam ser ouvidas quando ocorrem as reuniões. Todos podem ter esse poder de decisão. Também precisam ter a liberdade para que possa fazer esses experimentos de ideias. E, é claro, aqui é preciso ter metodologia e processos. Todos precisam ter metas, precisam ter objetivos claros. E aí você consegue criar essa nova configuração de empresa. E dentro dessas novas configurações, nós temos a liderança horizontal. Então, a gente falou um pouco sobre todos terem o poder de tomar decisões. Isso acontece nos negócios inovadores. Não existem privilégios e os cargos e talentos não são tão engessados quanto em negócios mais tradicionais. Existe até uma certa informalidade em que não precise usar paletó e gravata. Mas se engana quem pensa que negócios inovadores e com essas novas configurações seja apenas brincadeira, informalidade, post-it, ambientes de descontração. Não, é preciso ter disciplina para sustentar este negócio, essa ideia. É preciso ter processos, é preciso ter métricas, é preciso avaliar e reavaliar tudo o que está sendo feito e também para que se possa pivotar uma ideia. Você não segue adiante com aquilo que não está sendo bem avaliado no mercado, por aquilo que não está trazendo resultado, para aquilo que não está trazendo lucro. Então, para sustentar ao longo do tempo, estes processos precisam existir. E aí alcançar, quem sabe, o crescimento exponencial. Mas o que é esse crescimento exponencial? É quando um negócio consegue crescer largamente através de um ciclo viral. Então, é um negócio que viraliza. E ele acontece como ele é medido através do coeficiente viral. Cada cliente traz um ou mais clientes. Então, se esse coeficiente for maior que 1, este negócio tem um crescimento exponencial. E aí ele pode alcançar a escalabilidade, que é a busca, é o maior objetivo das startups. É um crescimento constante. Então, há um aumento de faturamento sem necessariamente aumentar os custos, o que traz um retorno maior para os investidores, né? O lucro é maior sobre o investimento. Então, o maior objetivo dos investidores anjo e do capital de risco é buscar negócios que tenham esse modelo para a escalabilidade. Eu agradeço a sua participação nessa aula e que você consiga colocar em prática essas ideias que foram aqui discutidas. Bons estudos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma etapa da Unidade 2. Para nos ajudar a expandir nossas reflexões sobre empreendedorismo e inovação, eu vou receber agora uma convidada que desde criança já se interessava pelo mundo dos negócios. Seu nome é Elisângela Batista. Elisângela, seja muito bem-vinda. Olá, Ítalo. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouco mais sobre a minha história e ajudar também as pessoas que querem empreender e também construir uma história no empreendedorismo. Elisângela, é um prazer receber você aqui para nos inspirar e nos explicar mais sobre o empreendedorismo consciente. Muito obrigada, Ítalo. Elisângela, vamos começar falando sobre você. Você tem mais de 15 anos de experiência na área administrativa, né? Você tem uma enorme lista de projetos nos quais você fez consultoria, você é palestrante, é educadora em empreendedorismo e você se define como uma remodeladora de negócios. Conta um pouco para a gente sobre tudo isso que você faz.
Bom, Ítalo, eu trabalho realmente há mais de 15 anos nessa área, é uma coisa que me atrai, me dá muito prazer, e já passei por muitos projetos, né? Sou formada em administração e tenho um MBA em gestão, e desde sempre me interessei pelo empreendedorismo e auxilio vários empreendedores em diversos projetos, com uma consultoria estratégica. Então, na maioria das vezes, eu ajudo os empreendedores a reestruturar e profissionalizar os seus negócios. E passo desde imobiliária, ramo alimentício, é, confecções, agora uma fábrica de brinquedos de madeira, então são de todos os setores. Que legal, Elisângela. E olha, eu falei sobre esse seu gosto atípico na infância pelo mundo dos negócios. Eu exagerei ou não? Não, você não exagerou. Quando criança, eu não costumava brincar de bonecas como as outras meninas. Eu sempre montava negócios. Então, eu tinha uma casa de chá que eu recebia as amigas para tomar chá. Tinha uma escola, uma clínica, um restaurante, e eu gostava muito de brincar de administrar esses negócios e atender clientes. Então, ao invés de eu tratar as minhas bonecas como filhas, eu tratava como clientes, eu as atendia. E essa paixão perdurou até hoje, né? Começou quando eu tinha uns 4, 5 anos e está aqui, presente ainda. Muito bom. Elisângela, vamos falar então um pouco agora sobre empreender. O que que a gente pode fazer para identificar uma tendência para uma determinada área na hora de começar um negócio? Ou isso não é importante? Basta eu ter um plano de negócio, independente da área que eu vou atuar. Ítalo, eu gosto de dizer que tem que ter um pouco de cada, porque se você segue uma tendência, mas se você não tem uma facilidade para empreender naquele setor ou não conhece aquele ramo, vou citar um aqui, por exemplo. Eu quero abrir uma confeitaria porque eu ouvi dizer que é uma tendência, mas você não conhece nada sobre doces, você não tem nenhuma facilidade sobre esse tipo de negócio, isso vai ser um impeditivo para que você empreenda da maneira correta. E também só montando um plano de negócios e colocando tudo no papel, estruturando, sem olhar para fora, isso também é um problema. Então, é preciso olhar para você, olhar quais são as suas facilidades, o que você domina ou o que você gostaria de fazer, olhar para o mercado, aí sim analisar essa tendência, ver se há mercado para atuar, se tem pessoas que querem ter esse tipo de solução, e aí você constrói o seu plano de negócios em cima disso. Mas nem só um, nem só o outro. A gente tem que juntar e equilibrar essas pontas para conseguir empreender. É isso aí. E, Elisângela, devido a vários acontecimentos, a gente está vivendo um momento de crises, né? Às vezes a pessoa até sabe o que ela quer fazer, mas o próprio cenário bloqueia esse desejo, né? Como que a gente pode encontrar a positividade na hora de abrir um negócio? Essa parte é um pouco difícil, né, da gente olhar para o mercado, a gente começa a ter medo de empreender, e eu vejo muitos empreendedores passando por este processo, porque muitas dessas pessoas, elas já estavam com essa ideia há vários anos, estavam tentando alicerçar, muitas vezes trabalhando em outras empresas, e aí se vê no momento de crise e fala, bom, aquela oportunidade que eu tinha de empreender, agora eu não tenho mais. Mas é preciso olhar para esse gosto pessoal, né? Não é tudo apenas estratégia em negócios. Se a pessoa tem essa facilidade, ela analisou ali atrás o que ela gostaria de fazer, para ela se manter positiva em relação a este cenário, ela tem que lembrar o objetivo dela, o sonho dela em empreender. Então, olha para o mercado, vê esse momento de crise, mas também analisa quais são as oportunidades que estão ali escondidas, porque às vezes a gente só olha para o lado negativo, mas tem também muitas oportunidades que estão ali. A gente percebe que nos últimos anos, muitos novos negócios, coisas que a gente nem achava que precisava, surgiram mediante a crise, porque esses empreendedores viram ali oportunidades únicas e fizeram desse plano um negócio de verdade.
Bom, Elisângela, agora para ficar um pouco mais claro para a gente, inovar e empreender são a mesma coisa ou são coisas diferentes? São diferentes, porque empreender, muita gente consegue empreender, né? Ele pega aquela ideia, analisa o mercado, vê o que esse mercado precisa e lança essa ideia. Mas o inovar é olhar para o mercado de um jeito diferente e ver, bom, essas pessoas sempre entregaram esse produto ou esse serviço dessa maneira. O que eu posso fazer de diferente? Então, sempre foi entregue dessa maneira. Como que eu posso fazer isso, entregar isso de uma maneira diferente ou criar até uma necessidade nessas pessoas? Então, é mudar a rota, mudar a maneira como é entregue algo. Você olha para o empreendedorismo, olha para o que já está sendo entregue lá fora e começa a inovar, a criar coisas diferentes, cenários diferentes, ou reinventar algo que já existe. Elisângela, vamos falar então agora sobre inovação. Quando essa palavra vem na nossa cabeça, muitas vezes a gente já lembra de tecnologia. Mas é correto fazer essa associação? Ou nem sempre inovar é modernizar tecnologicamente um serviço? E todo mundo confunde isso mesmo, Ítalo, e acredita que tem que ter grandes revoluções, utilizar a tecnologia de ponta, mas não. Inovar, sim, a tecnologia ajuda muito, mas não é somente com ela que a gente consegue inovar. É aquilo, qualquer ramo de negócio, a gente consegue olhar como é que foi entregue aquele produto, aquele serviço e fazer de um jeito diferente. Esse reinventar já é inovar, já é mudar algo daquela maneira, né, que estava sendo entregue, daquela maneira como estava sendo feita. Ah, eu vou conseguir fazer isso, entregar em menos tempo, vou conseguir reduzir custo de mão de obra, custo com fornecedor, vou proporcionar uma experiência diferente. Isso é inovar. E os avanços tecnológicos, Elisângela, eles estão sempre acompanhados de muitas mudanças, né? E a gente precisa ficar sempre atento a essas transformações. Você pode citar para a gente algum exemplo de algo que a gente tenha que ficar de olho? Ai, com certeza tem muitas maneiras, né, de se inovar usando essa tecnologia, por isso a gente tem que olhar sempre para o mercado. Tem alguns exemplos, né, que eu quero apresentar para você, Ítalo, porque durante esse período mais crítico que nós passamos, por exemplo, tem empresas do ramo alimentício que sempre fizeram as entregas para os clientes da mesma maneira, utilizando de delivery próprio, e não utilizavam os aplicativos. E aí investiram nesses aplicativos. Isso é uma maneira de inovar usando a tecnologia. Entregou esses produtos, né, para muitos mais clientes ali. Um número muito maior de clientes foram atendidos com essa inovação no delivery. Empresas do ramo de varejo, pequenos negócios, pequenas confecções, que às vezes não tinham grande visibilidade, olharam para o mercado, olharam para a marketplace, por exemplo, e já que não tinham a própria loja virtual, começaram a lançar esses produtos nessas lojas e ganharam uma visibilidade muito grande. Então, foi preciso olhar para fora, parar de fazer as coisas do mesmo jeito, é, nesses casos, por exemplo, tanto lojas quanto restaurantes não estavam abertos, não podiam receber clientes, mas aí expandiram para este mundo online. Então, a gente precisa sempre olhar para essas ferramentas que estão disponíveis no mercado, olhar o comportamento também deste cliente, ver o que ele está valorizando naquele momento, porque as coisas mudam, a gente muda a maneira como consome um produto ou um serviço, o nosso cliente também. É verdade. Acho que a grande questão aqui é não ficar parado no tempo, né? Olhar para as mudanças e se transformar junto com elas, né? Sim, exatamente isso. É sempre olhando para fora e vendo o que pode pegar do que está acontecendo lá fora e trazer essa ideia para o interno, para dentro do negócio, para dentro daquela ideia e transformá-la. Bom, Elisângela, a gente vai falar agora então sobre perspectiva Lean. Você pode assim definir para a gente de uma maneira bem simples o que que é esse conceito, de uma maneira bem próxima da nossa realidade?
Ítalo, olhando para essa palavra parece algo muito difícil, mas Sim. nada mais é do que trabalhar, entregar um produto com maior qualidade, em menos tempo possível, com menos desperdícios de mão de obra, estoque, tempo. Então, o Lean é ter um pensamento enxuto. Ele funciona como uma filosofia. O negócio que pensa de um jeito enxuto, ele tenta reduzir tudo, todos esses desperdícios, todos esses custos, entregando o produto com uma qualidade maior para o cliente final. Você falou em desperdícios, né, Elisângela? Conta pra gente alguns desses desperdícios clássicos que se repetem, estão sempre atrapalhando os negócios. Olha, eu acho que o maior deles é em relação a estoque. Quando um empreendedor trabalha com produtos, ele acredita ainda, né? Nós temos isso na nossa cultura, em que é preciso ter prateleiras cheias, tanto de produto acabados, se é um empreendedor que transforma um produto, uma matéria-prima, né, em um produto final, quanto de matéria-prima. Então, se compra muito e ficam com estoques, às vezes, eu já encontrei, né, empreendedores que têm estoque de 4, 5 anos parado na prateleira. E aí isso significa custo, Sim. porque muitos desses produtos se tornam obsoletos e ele não vai conseguir vender esse produto no futuro. E ele poderia utilizar esse dinheiro que foi gasto com estoque com outras coisas, né? Investir em outras frentes e não no estoque. Então, acho que esse é o maior dos exemplos de desperdício que continua se repetindo em cada negócio que eu tenho contato. Muito bem, Elisângela. Vamos falar agora sobre o momento de empreender. Você acha que a ansiedade de ver tudo acontecendo ou a expectativa de já começar grande atrapalha nesse processo? Você pode falar um pouco sobre a diferença entre expectativa e realidade? Então, essa questão da ansiedade, quando se tem um pouco, ela acaba te impulsionando, né, para agir, para fazer essas coisas de um jeito diferente, para não ficar tranquilo ali na zona de conforto. Mas o que realmente acontece é uma grande ansiedade pelo resultado final. E muitas pessoas acham que para começar tem que começar grande, como você citou. Ah, não posso começar do jeito que estou hoje. Eu já preciso começar com o meu ponto comercial, já preciso ter tais produtos, preciso ter uma equipe comigo. Isso não é bem verdade. No dia a dia do empreendedorismo, a gente tem que ir começando com o que tem em mãos. Então, o que que eu tenho hoje, o que é possível fazer hoje? E aí, montar esse planejamento futuro, mas quando a gente fala de planejamento futuro, já não é mais como antes, né? Antes se projetava 5 anos para frente, agora a gente não fala mais disso, a gente fala de uma projeção de 6 meses, um ano. E aí, o que é possível fazer agora? Qual é meu objetivo final? E aí, reduzir um pouco essa ansiedade, essa pressa. Porque por causa dessa pressa, então eu vejo muita gente pedindo empréstimos, investindo em frentes que não são para aquele momento, assumindo muitas dívidas, assumindo compromissos, e isso vai tornando o negócio cada vez mais obscuro, em que a pessoa não consegue lidar com aquela situação, o que gera mais ansiedade ainda, né? Pois é, são muitos desafios, né, Elisângela? Mas para você, quais são os desafios mais difíceis, os mais pesados na hora de começar a empreender? Eu acredito que os desafios mais pesados é começar a entrar no mercado, né? Mostrar que você existe é um desses desafios, para mostrar valor para este mercado. Mas um pouquinho antes disso, tem o desafio do empreendedor conseguir analisar realmente a necessidade das pessoas para depois criar uma possível solução. O que acontece muito é que o empreendedor cria uma solução para um problema que não existe. E aí, quando ele se lança no mercado, esse produto não é aceito. E aí ele tem que voltar atrás, remodelar tudo, e aí isso vai trabalho, vai dinheiro, e ele precisa reestruturar o negócio novamente. E às vezes ele não vai ter uma segunda oportunidade. Então, esse é um grande desafio. Às vezes a pessoa está tão apegada ali àquela ideia, àquela vontade,
e esquece que tem a vontade do outro. Então, é preciso olhar para a necessidade do outro, analisa o que você é capaz de fazer, para depois entregar essa possível solução. Vamos falar em soluções, então, Elisângela. Pensando nesses desafios, quais os caminhos que você sugere para serem seguidos? Sempre ter em mãos um planejamento. Você precisa sempre fazer este planejamento para o futuro, pensando em todas as etapas do negócio, Ítalo. Não ser tão apegado a essas ideias, estar aberto a fazer as coisas diferente, de uma maneira diferente. Conseguir se desapegar também de ideias que às vezes estão dando certo, mas que já não está dando aquele resultado como esperado. Então, ele pode voltar atrás, tirar aquele produto do portfólio, reescrever o negócio, conseguir olhar para a necessidade sempre do outro. A gente falou sobre o fato de que sempre pensamos diferente, mudamos e consumimos de maneira diferente, então esse público vai consumir de uma maneira diferente também. E aí é preciso estar aberto a mudar essa rota o tempo todo. Bom, Elisângela, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas ainda tem um assunto que eu quero conversar com você. Existe algum suporte de políticas públicas ou algum tipo de incentivo que pode ajudar quem está começando a empreender no nosso país? Nós temos sim, Ítalo, temos algumas linhas de crédito que são voltadas para os pequenos empreendedores, temos fundações que também podem auxiliar, cooperativas, vou citar aqui o Sebrae, que eu acho que é um grande apoiador de quem está começando e também para quem já está há algum tempo no mercado, oferecendo vários cursos, apoio consultivo, administrativo e ajudando em cada etapa deste negócio. Então, o empreendedor precisa, antes de buscar linhas de crédito, por exemplo, que são dadas para empreendedores que estão no mercado há muito tempo, ele pode buscar dentro da cidade dele opções que possam custar menos e que ele possa ter este apoio e montar este projeto, né? Tirar essa ideia que está aí só no imaginário e transformar em um negócio. É isso aí, Elisângela. Foi um prazer ter você aqui batendo esse papo com a gente, compartilhando todos os seus conhecimentos. Eu tenho certeza que muitas dúvidas do estudante que está em casa foram sanadas devido às suas explicações. Então, eu só agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço muito por este convite e poder conversar com você, trocar essas informações e que quem esteja aqui nos assistindo consiga colocar essa ideia, este projeto no mundo sem ter tanto medo e tanta ansiedade. Bom, estudante, agora você já tem muito mais para pensar e refletir sobre o assunto empreendedorismo e inovação, não é mesmo? Então aproveite as dicas da especialista, consuma todo o material disponível e amplie sua pesquisa e suas reflexões sobre esse assunto. Eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima!